Salmo 101. Queridos, que salmo maravilhoso. Esse salmo encheu meu coração e não tem como, eu tenho que compartilhar com os irmãos. Esse salmo é tremendo. Prestem muita atenção nas verdades contidas nesse salmo. Como nós podemos aprender verdades tremendas. Vamos meditar? Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Então o salmista ele já começa cantando não somente a misericórdia, mas também o juízo. Semelhante a isso, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, capítulo 11, verso 22. Ele pede para que nós possamos considerar a bondade e a severidade de Deus. Bondade para aqueles que obedecem, permanecem nos mandamentos, e severidade para aqueles que negligenciam obedecer. Simples assim. De sorte, se nós que fomos enxertados na boa oliveira, se nós voltarmos atrás e voltarmos a praticar deliberadamente os pecados sem arrependimento, nós seremos cortados dessa boa oliveira. Então nós precisamos compreender a misericórdia e o juízo, bondade e severidade. Quando o povo saiu do Egito, Deus, através daquele sangue maravilhoso que os hebreus colocaram nos umbrais da porta, eles foram livres do juízo de Deus. Mas ao mesmo tempo, na mesma ação de Deus que gerou livramento para o povo, gerou juízo para os ímpios. Então o mesmo Deus, queridos, ele é bom, mas também é severo. Ele é amor, também é justiça. Ele é misericórdia, mas também juízo. Ele nos retribui de acordo com as nossas obras. Ele dá tempo para arrependimento. Mas quando não há resposta ao juízo, então a mesma ação de Deus no Egito foi para salvar uns e condenar outros. Salvou o povo no Egito, de Deus que obedeceu às suas instruções na noite que eles foram libertos do Egito. E trouxe juízo para os ímpios. Então, o poder de Deus, a ação de Deus, ele é tanto como bênção quanto para maldição. Amém, queridos? Então nós devemos aprender a cantar a misericórdia e o juízo. Amém? Aí ele continua, versos 2 a 5. Então, como é que nós vamos experimentar da misericórdia de Deus? Olha só como o salmista ele continua. Olha o contexto. Portar-me-ei sabiamente no caminho reto, um caminho de integridade, de santificação, de obediência, de temor. Então eu vou portar-me sabiamente no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero, com uma fé sem hipocrisia, uma fé não fingida, de todo o coração, querido. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha só, queridos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apegará a mim. Então as obras más não vão se apegar a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei um homem mau. Não me assentarei na roda dos escarnecedores. Não vou me juntar com aqueles que se dizem cristãos, mas na verdade eles são pecadores, não se arrependeram. Não vou me juntar com esse tipo de pessoa. Nem com esse tipo de pessoa, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, não devemos nem comer. João fala para que nós não possamos nem saudá-los. Aí ele continua. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Olha aí. É Deus falando. O Deus da misericórdia, mas também o Deus do juízo. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não suportarei. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, aleluia, aos humildes. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Perceberam as ações de integridade? Como é que nós vamos experimentar da misericórdia de Deus? Quando nós respondemos a Ele. Aí ele continua, verso 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis. Quem é fiel? Aquele que obedece. Então os olhos do Senhor estão passando por toda a terra para se mostrar forte para aqueles cujo coração é inteiro para com Ele, íntegro, fiel.
Amém, queridos? Então os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. Nós não vamos reinar, queridos, com Cristo, andando com uma vida de desobediência, de qualquer maneira. Ah, a graça de Deus é maior que o meu pecado. É, se o seu pecado for abandonado. Quando há arrependimento, a graça de Deus é maior, com certeza. Onde abundou o pecado, superabundou a sua graça, mas a sua graça, ela só se manifesta com o coração disposto a se arrepender. Aleluia. Então os meus olhos estarão sobre os fiéis, né, que obedecem, os fiéis que estão na terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, com integridade, em obediência, santidade, esse me servirá. Então, queridos, nós não servimos a Deus de qualquer maneira. Deus não vai aceitar o nosso serviço a Ele se nós não tivermos uma vida de integridade. Amém? Então nós temos que nos qualificar para servir. Temos que fazer a nossa parte. De Deus nós somos os seus cooperadores. Ele não vai, queridos, agir na nossa vida se nós não obedecermos aos seus mandamentos. João capítulo 14, verso 21, está bem claro. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se ele realmente me ama guardando os meus mandamentos, será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a manifestação de Deus está totalmente atrelada à nossa obediência a Ele. Por isso que as cartas o tempo todo, né, os apóstolos escrevendo lá, cuidado, não andem como andam o mundo, né, os ímpios. Vocês se despiram do velho homem, se revestiram do novo. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem que obedecer, tem que renovar a mente, tem que andar em santidade. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que, né, não se prostitua mais. O templo de vocês é o corpo e é sagrado. Vocês não devem se entregar à prostituição. Fujam da imoralidade sexual. As imoralidades sexuais sequer devem se nomear no meio de vós. Perdoem uns aos outros. Considerem os outros superiores a si mesmos. E assim vai, queridos. É um tratado de conduta. Se nós não obedecermos à palavra de Deus, não andarmos em santidade, Deus não vai se manifestar na nossa vida. E são plantios. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós estamos plantando. E é claro que nós vamos colher. Porque quem semeia para o Espírito, do Espírito colhe vida eterna. Mas quem semeia para a sua carne, não vai colher bênção, queridos. Isso é loucura. Eu ando de qualquer jeito e vou acreditar que Deus vai me abençoar. Que história é essa? Salmo 101, agora finalizando, versos 7 e 8. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Será expulso, queridos. Na parábola, tem uma parábola que o Senhor conta em Lucas, do banquete, que uma pessoa entrou lá de qualquer maneira, com vestes inapropriadas. Ou seja, vestes tipificam a nossa condição diante de Deus. Vestes sujas, pecado. Vestes limpas, atos de justiça. Então ele foi expulso das bodas, amarraram pés e mãos e foi lançado aonde, queridos? No lago de fogo. Então não vamos ficar na casa do Senhor para todo sempre se nós estivermos andando de engano. Está aqui, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Foi o que Jesus falou em Mateus 7, versos 15 a 27. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Frutos, queridos, são ações de santidade. Se ele não anda em santidade, nós vamos conhecer facilmente. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortado e lançado no fogo. Olha aí, lago de fogo. Portanto, pelos seus frutos
vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que obedece. Simples assim. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, os dons permaneceram. Mas, num determinado momento da jornada, voltou atrás. Começou a pecar deliberadamente, sem se arrepender. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Exatamente o que o verso 8 do Salmo 101 fala. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Então o Salmo ele começa cantando da misericórdia e o juízo. Misericórdia para aqueles que são retos, juízo para aqueles que desobedecem. Simples assim, queridos. Essa é a palavra de Deus, simples e descontaminada. Que salmo maravilhoso! Um salmo que fala da misericórdia e do juízo, da bondade e da severidade de Deus. O dia do Senhor, ele será o dia da redenção para os fiéis, mas o dia da vingança para os infiéis. Um dia glorioso para a igreja e um dia terrível para os ímpios. E é isso aí. Então, o que nós vamos experimentar de Deus? Nós vamos experimentar de Deus a medida da nossa obediência. Quem obedece é abençoado. Quem desobedece é amaldiçoado. Não estou dizendo, né, a palavra de Deus não diz isso, que se eu pecar, eu estou lascado. Não é isso, queridos. O que a palavra de Deus diz é o pecado deliberado. Nós não somos pecadores, nós somos santos em Cristo Jesus, separados para Ele. Mas quando é que nós somos pecadores? Quando nós voltamos a pecar deliberadamente, não nos arrependemos. Pecamos tanto naquela área que a nossa consciência pode cauterizar. E aí nós seremos enganados pelo pecado. O escritor aos Hebreus fala que é o engano do pecado. Quando nós somos enganados por algo, nós juramos, nós acreditamos de todo o coração que estávamos sendo, que nós não estávamos sendo enganados. Estávamos no caminho certo. Mas quando nós descobrimos depois que nós fomos enganados, aí já é tarde demais. Da mesma forma, o pecado ele nos engana. A gente acha que está certo. Nós temos convicção de que estamos certos. Por quê? Porque a nossa consciência cauterizou. Mas, quando chegar o dia do juízo, nós vamos constatar, meu Deus, de fato eu errei. E não me arrependi. Eu fui enganado pelo pecado. Assim como a serpente enganou Eva. O apóstolo Paulo temia, né? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês possam ser enganados. Porque Eva, ela achou que estava certa. Mas na verdade, depois que ela pecou e o seu marido pecou, que era a autoridade, né? Então, quando a mulher, a Eva pecou, o pecado não entrou na humanidade, só entrou quando o homem pecou, que é o cabeça, né? Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, em 1 Timóteo 2, que a mulher não pode exercer liderança nas igrejas porque ela é um vaso mais frágil, né? Então ela não pode ser líder. A liderança é para o homem nas igrejas. Então a mulher, quando ela comeu aquele fruto, o pecado não entrou no mundo. Agora, quando ela influenciou o marido e o marido comeu, aí sim os olhos dos dois se abriram e o pecado entrou na terra. Então o apóstolo Paulo, quando fala em 1 Timóteo 2, que ele proíbe que a mulher ensine e exerça a autoridade de homem nas igrejas, nos ajuntamentos gerais, ele explica por que a mulher não pode ensinar e nem pode exercer a autoridade de homem nas igrejas. Porque aí ele fala acerca de Adão e Eva, que é a Eva que foi enganada. Então, queridos, eu não sei porque eu falei isso, né? Mas foi inspiração mesmo de Deus. Então é isso, queridos. Que salmo maravilhoso. O salmo da misericórdia e do juízo de Deus. Salmo são canções, né? Então dificilmente nós vemos hoje em dia uma canção falando do juízo de Deus. Só fala da bondade
e da misericórdia, da graça, mas não é falado da severidade, do juízo, do castigo de Deus. Então, queridos, nós precisamos meditar mais na palavra. Se nós meditarmos na palavra com o coração próprio, Jesus Cristo, através do seu Espírito, que é Ele mesmo, vai nos ensinar acerca de todas as coisas. O Espírito de Jesus Cristo que está em nós, que perscruta as profundezas do Pai, vai nos ensinar. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é ter a habitação do Pai e do Filho em nós. Esse é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Mas para isso, nós temos que ter um coração totalmente honesto e inclinado para as Escrituras. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe.